Oi, gente, eu sou o Quintas e vamos à resolução de mais uma questão do nosso treinamento Enem. Minha sugestão é que você pare o vídeo e volte aqui após tentar resolver a questão para acompanhar a resolução. Vamos lá? E a área real representada pelo mapa é de 200 quilômetros quadrados, né? Então, vem aí uma palavrinha importante, ó. Área real, ele diz que é de 200 quilômetros quadrados. Destacar isso. A escala de comprimentos, então ele quer que a gente monte uma escala de comprimentos que deve constar no mapa é de. Na entrada de uma biblioteca, há um quadro com um mapa retangular que mostra a planta de um grande parque urbano, muito frequentado pelos moradores da cidade. Desconsiderando a largura das bordas do mapa e da moldura do quadro, a parte do mapa que ilustra o parque, então ele está dizendo para a gente desconsiderar a largura, né, das bordas e da moldura, e ele diz que a parte do mapa que ilustra o parque ocupa exatamente 2 metros quadrados. Então, ele está dando para a gente aqui uma outra informação importante, né? Ele está dando aqui para a gente, ó, qual é o valor da área relacionada no mapa, né? A área real ele já forneceu 200 quilômetros quadrados e ele quer saber qual é a escala. Para a gente poder organizar esses dados, né, vamos anotar, né? Então, ó, vamos lá. A área do mapa, né, que ele forneceu é de 2 metros quadrados. A real, área real é de 200 quilômetros quadrados. E ele quer que a gente calcule, monte, qual é a escala de comprimentos. Então, é uma questão típica, né, de escala, só que com uma pequena diferença. A questão relaciona áreas e não medidas lineares, como é o mais tradicional, né? Então, vamos dar uma recordada, né, do que seria a montagem da escala e qual é a diferença, né, quando a gente vai ter que trabalhar com área, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. O que é o que a gente chama de K? K, que para a gente forneceria a nossa escala. Então, escala é sempre uma razão, né? Ou seja, uma divisão entre o valor, né, do meu desenho, a medida do desenho do meu mapa, e a medida que seria a medida real. Como isso aparece em unidade de comprimento, né? Então, desenho normalmente em centímetro e a gente usa a medida real também em centímetro. Então, repara que seria uma razão entre duas grandezas lineares. Só que a nossa questão trata da razão entre duas áreas. Então, qual é a diferença? O que muda? Que ao invés de você ter o K, você vai ter K ao quadrado. Então, toda vez que eu for dividir áreas, né, para montar a escala, eu tenho que prestar atenção que, como área é uma unidade quadrática, eu não encontro a constante K, e sim o K ao quadrado. Então, o que é o K ao quadrado? K ao quadrado vai ser, portanto, a área do desenho, então eu sempre boto o desenho no numerador, sobre a área que é a minha área real. Então, são os dados que a questão forneceu, né? A área do desenho, a área do mapa é de 2 metros quadrados, e a minha área, que é a área real, é de 200 quilômetros quadrados. Muito bem, então aqui a gente tem um pequeno probleminha, né? Que a gente tem em cima, no numerador, metro quadrado, e no denominador, embaixo, quilômetro quadrado da fração. Então, para a gente poder calcular a razão, tanto o numerador como o denominador tem que estar na mesma unidade. Então, ambos em metros quadrados ou ambos em quilômetros quadrados. O que é mais simples é converter de quilômetro quadrado para metro quadrado. Como é que a gente faz isso? Aqui, ó. Recorda que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, né? 1.000 é 10 ao cubo metros. Só que eu quero
relacionar com área. Então, o que que eu faço? Eu pego a razão linear, né, a relação linear, e eu elevo ao quadrado dos dois lados. Quando eu elevar ao quadrado dos dois lados, eu vou ter que 1 km², 10 ao cubo elevado ao quadrado, potenciação, né, de uma potência. Eu multiplico os expoentes. Então, é 10 a sexta metros quadrados. Então, pessoal, para a gente conseguir converter de quilômetro quadrado para metro quadrado, basta multiplicar por 10 a sexta, né? Então, vamos lá. Vamos fazer essa substituição aqui, ó. Então, o que que é o K ao quadrado? O K ao quadrado vai ser 2 metros quadrados sobre 200. E aqui, no lugar desse quilômetro quadrado, eu vou botar 10 a sexta, né? Então, seria 200 vezes 10 a sexta metros quadrados. Agora, beleza. A gente já tem metro quadrado no numerador e no denominador. Vamos simplificar um pouquinho aqui essa fração, né? O 2 com 200, sobra um 100 embaixo e 1 em cima, né? Então, portanto, ó, o que é o K ao quadrado? 1 dividido por 100, que é 10 ao quadrado, vezes 10 à sexta. Multiplicação de potências ali, de mesma base, né? O que eu faço? Mantenho a base, né? Que é o 10, e somo os expoentes. 2 com 6 dá 8. Então, o que é o K? K, como eu tenho K ao quadrado, para achar o K eu tenho que extrair a raiz quadrada. É a raiz quadrada de 1 sobre 10 à oitava. Raiz de 1 é 1, e raiz de 10 à oitava, eu pego o expoente 8 e divido por 2, 10 à quarta. Então, o K, que é a minha escala, é 1 dividido por 10 à quarta. Então, o que é 1 dividido por 10 à quarta? 10 à quarta é 1 seguido de 4 zeros. Portanto, é 1 para 10.000, alternativa D de dado. Ok? Tchau.